Fala galera do meu canal, Professor Gilmar na área, trazendo mais um vídeo para vocês. E o tema da aula de hoje é quadriláteros notáveis e polígonos. Tem muito assunto hoje, tem fórmula, tem aplicações, vai ser abordado os tipos de quadriláteros, vamos conhecer as características de cada um, tem observação importante sobre isso. Também, dentro disso, os polígonos, uma abordagem geral de polígonos, vamos falar de diagonais, ângulo interno e externo. Também tem a questão de circunferência circunscrita e inscrita. E dentro das características dos ângulos, tem fórmulas associadas aí, viu? Então, tudo isso e muito mais agora no Sou Mais Matemática. Roda a vinheta. Para dar início, vamos falar dos quadriláteros notáveis. Tem vários tipos, cada um tem uma característica peculiar que você consegue diferenciar quando é e quando não é aquele tipo de quadrilátero. Bom, começando pelo trapézio. A regra do trapézio, ele é um quadrilátero, lógico, 4 lados, mas o que caracteriza ser trapézio é porque ele possui 2 lados paralelos. Pronto. Tendo 2 lados paralelos, que no caso aqui é o AB paralelo a CD, ele já é trapézio. Só esses dois. Os outros 2 lados não são paralelos. E se for paralelo, ele já entra na categoria dos paralelogramos. Então, para ser trapézio, só possui 2 lados paralelos. Dentro dos trapézios, ele tem categoria, classificações. Ele subdivide-se. Então, ele subdivide-se em trapézio isósceles, retângulo e escaleno. Quando é que um trapézio será isósceles? Primeiro, mantém a regra do trapézio, né, que ele tem o lado AB paralelo a CD, e o lado que não é paralelo, ou seja, esses outros 2 lados que sobram, eles têm medidas iguais. Então, ele é classificado como trapézio isósceles. Ok? No caso do retângulo, esse lado EF, ele é paralelo a GH. O lado que não é paralelo, né, são medidas diferentes, nesse caso aí pode ser um escaleno, né, regra de lados diferentes, e ele vai possuir com a base um lado formando um ângulo de 90 graus. O trapézio, observação, o triângulo retângulo ele tem um ângulo reto, o trapézio retângulo tem 2, que é esse de cima e esse de baixo aqui, ó. Esses 2 aqui são retângulos. O trapézio não pode ter mais de 2 ângulos retos. Quem vai ter mais de 2, que no caso são exatamente 4, aí são a regra dos retângulos, quadrados e assim vai. Não existe polígono que tenha 3 ângulos retos, não tem condições. Se esse ângulo for reto, o de baixo vai ter que ser também. Então vai formar um quadrado ou um retângulo. Então o trapézio só tem 2, o trapézio retângulo, e o triângulo retângulo só tem apenas 1. No caso do terceiro, que é o trapézio escaleno, eu tenho os lados paralelos, que é o IJKL, e os outros 2 lados aqui, que não são paralelos, eles têm medidas diferentes. Então, o trapézio escaleno. Então, o trapézio se divide nessas 3 categorias: isósceles, retângulo e escaleno. Tanto o escaleno como o isósceles é em relação ao lado, e no trapézio retângulo é em relação aos ângulos. Lembrando que são 2. Base média do trapézio. Pessoal, aqui eu tenho a figura inteira, né? A, B, C, D. É um trapézio grande. Nesse trapézio grande aqui, a base, no caso, é o AB, a base menor, e a base maior é CD. Essa linha azul, esse segmento azul aqui, MN, ele divide, ele cai justamente no ponto médio dos lados. Ou seja, do lado AC, N é ponto médio. Então, ele divide esse lado aqui ao meio. Já nesse outro BD, o N é ponto médio. Quando você traça esse segmento aí, que vai dividir os lados no meio, você divide o trapézio em 2 trapézios. Você tem um trapézio pequenininho aqui, ó, ABMN, e tem esse outro, MNCD. Então, quando você faz a divisão aí no ponto médio, você divide o trapézio inteiro em 2 trapézios pequenos. E aqui eu tenho a relação de
média. Como é que você vai fazer essa média? Essa formulazinha aqui é para você calcular a medida MN. Então, quando você traça esse segmento mediano, tem que cair no ponto médio, você pode aplicar essa fórmula para descobrir quanto mede esse segmento azul. Então, para você descobrir quanto mede, você vai somar as bases, a base original, pequena, com a base maior. Então, CD mais AB, e como você está somando dois termos, você divide por 2. É uma média aritmética. Então, com isso daqui, você descobre qual é o segmento mediano. Dentro dos quadriláteros, o primeiro que a gente viu foi o trapézio. Então, também tem mais outra categoria. É o paralelogramo. O paralelogramo, a característica que diferencia do trapézio é que tem os lados opostos, iguais e paralelos. Então, quando você traça um paralelogramo, a característica dele é que os lados opostos sejam paralelos. Então, tem o segmento AC, ele é paralelo ao segmento BD. Então, esse lado é paralelo a esse e esse CD é paralelo a AB. Então, ele está dentro do paralelogramo. O trapézio, ele só tem um par, só um que é paralelo, os outros dois não. E no paralelogramo, todos os pares e lados opostos são paralelos. Temos algumas OBSs em relação ao paralelogramo. Atenção aí para esses critérios que está destacado no quadro. Então, ó, OBS 1, lados opostos paralelos e iguais. Toda vez que fala de paralelogramo, esse lado ele tem a mesma medida que esse. A base tem a mesma medida de cima. Não necessariamente a medida da base tem que ser igual ao do lado. Não. O lado oposto é que tem que ter a mesma medida e são paralelos. Na OBS 2, os ângulos opostos são congruentes. Como assim? O ângulo oposto ao C é o D. Então, eles têm medidas iguais. E o ângulo oposto ao D é o A. Então, ele tem medidas iguais. Então, lembrando, no paralelogramo, os lados opostos são paralelos e congruentes. E os ângulos opostos também são congruentes. Na OBS 3, os ângulos consecutivos são suplementares. Primeiro, vamos entender o que é consecutivo e o que são suplementares. Consecutivo, um está sequencial do outro. Então, ó, esse ângulo C, ele é consecutivo ao ângulo A, certo? Ou esse ângulo C, ele é consecutivo ao ângulo D. Quando eu falo o C e B, já não é mais consecutivo. Um não vem sequencialmente após o outro. Os ângulos, no caso, consecutivos, eles são suplementares. Quando é que ângulos são suplementares? Quando a soma deles é equivalente a 180 graus. Então, se você somar o ângulo C mais o ângulo A, vai ser igual a 180. Então, ângulo C mais o ângulo A é igual a 180 graus. Isso também implica dizer que o D mais B é 180, que o C mais D é 180, que o A mais B é 180, mas não pode afirmar que o A mais D é 180. Eu posso afirmar que A é igual a D e que C é igual a B. Dentro dos paralelogramos, aí há subdivisões de quadriláteros também. Mais 3 tipos aí, que é o retângulo, o losango e o quadrado. Cada um tem uma diferenciação e aí juntos vai formar os quadriláteros que vai formar o paralelogramo. O primeiro que eu destaco aqui é o retângulo. O retângulo automaticamente já é um paralelogramo, pois os lados opostos já são paralelos. Se os lados opostos são paralelos, eu estou dizendo que ele é um paralelogramo, isso implica dizer que também os lados opostos são congruentes. Então, o lado AC tem a mesma medida que o lado BD. E o lado CD tem a mesma medida que o lado AB. Por que ele recebe o nome de retângulo? Além de ele ser paralelogramo, ele também tem a relação dos ângulos internos. Todos os ângulos internos são equivalentes a 90 graus. Então, 4 ângulos retos. Se ele tem 4 ângulos retos, automaticamente ele é retângulo. Outra subdivisão do paralelogramo é o losango. O losango automaticamente já é um paralelogramo, certo? Os lados opostos são paralelos e, consequentemente, têm a mesma medida. Para ser chamado de losango, aí vem a regra. Todos os lados são
congruentes, ou seja, todos têm medidas iguais. Vai, professor, mas e o retângulo também não tem essa regra? Só que cuidado, o retângulo é um par de medida igual, o outro já tem outra medida, mas que ambos sejam iguais. Aqui não, os 4 lados têm o mesmo valor. Então, se um lado esse aqui é 2, 2, 2 e 2. Se o lado aqui é 10, 10, 10 e 10. Se aqui for 10, aqui é 10. Aqui não pode ser 10, tem que ser maior. Tá bom? Então, cuidado com essa regrinha aí. E, tendo lados iguais, já é um losango. Não necessariamente os ângulos internos têm que ser iguais, viu? Cuidado. E o último é o quadrado. O quadrado, ele absorve a ideia do losango e absorve a ideia do retângulo, mas ele continua sendo paralelogramo. Os lados opostos são paralelos e são congruentes. Por que ele pega os dois, professor? Porque ele vai envolver os 4 ângulos retos, então ele é retângulo, e ele envolve os 4 lados iguais, então ele é losango. Essa é a regra dos quadriláteros. Aí eu faço aquela perguntinha básica. Todo retângulo é um paralelogramo? Sim. Todo quadrado é retângulo? Todo quadrado é retângulo? Sim. Todo retângulo é quadrado? Todo retângulo é quadrado? Não. Todo retângulo tem ângulo reto e todo quadrado tem ângulo reto. Mas o quadrado tem lados iguais e nem todo retângulo tem lados iguais. Então fique atento a esses detalhes. Então esses são os quadriláteros. Vamos ver agora a característica dos polígonos. Vamos fazer um estudo, vai ter mais formulazinhas agora, diagonais, tudo isso depois dos efeitos especiais. Voltando aqui dos defeitos especiais, né? Rapidinho, tá tudo arrumadinho já. Vamos falar dos polígonos agora. Vamos conhecer as características fundamentais que determinam eles e algumas formulazinhas que relacionam esse conteúdo. Bom, para começar, o que é um polígono, né? Polígono é uma figura geométrica plana formada por segmentos de reta. Então, quando você tem uma figura formada por linhas fechadas, ok? Todas as linhas se encontram, né? Tem um ponto comum. Elas são chamadas de polígono. Então, o triângulo é um polígono, pois é formado por segmento de reta e fechado, não tem nenhuma abertura. Então, todos se conectam, todos os segmentos se conectam. O quadrado, o hexágono, então qualquer figura plana, formada por linhas fechadas, são chamadas de polígono. Polígono é relacionado a vários segmentos. Dentre os polígonos, aí há suas subdivisões. Então, primeiro tem os elementos. Todo polígono tem essas características básicas. Nesse daqui é um exemplo de um pentágono. O pentágono é um polígono de 5 lados. Nesse pentágono aqui, característica que vai aparecer também em outras figuras, outros polígonos, são os vértices. Então, eu nomeei cada vértice por letra maiúscula. Então, está associado aqui, ó. Vértice A, B, C, temos o D e temos o E. São 5 vértices no caso do polígono. Além dos vértices, temos os lados. Então, esse segmento aqui, AE, ED, C, D, CB e AB são os lados também. Professor, se eu falar AE e EA, muda o lado? Não, é o mesmo lado, só trocou a ordem, mas não altera não, viu? O resultado. Temos também os ângulos, né? Os ângulos internos aqui, ó. O ângulo interno A, o ângulo interno E. Então, sempre letra maiúscula, só que com o acento para diferenciar de vértice. Também você pode traçar diagonais. A diagonal, a característica para vocês botarem como observação é o seguinte. No caso, quando eu tenho 2 pontos não consecutivos, que eu faço a ligação desses 2 pontos, eu tenho diagonal. Então, se eu ligar o vértice A ao vértice E, é o próprio lado. Tem que ser pontos não consecutivos. Então, eu ligo o A, pulo o E e vou pro D. Então, ó, tem aqui a diagonal AD. Tem aqui a diagonal AC. Se eu pegar AB, é o próprio lado. Ok? Por exemplo, se eu tomar agora como vértice o E. Então, se eu tomar como E, tenho o EC, uma diagonal. Tenho o EB, outra diagonal. O EA não é mais diagonal. Se eu pegar o vértice D, DA já tinha traçado, né? Diagonal. Aí eu tenho aqui, ó, DB. E se eu pegar o C, já tenho o CE e o CA. Então tá aí 5 diagonais. O pentágono tem 5 diagonais, mas não é toda a figura
que o número de diagonais é igual ao número de lados, viu? Né? Só no caso do pentágono mesmo. Pronto. E aí, daqui a pouco eu vou mostrar a formulazinha para calcular o número de diagonais. Polígono convexo. O que é um polígono convexo? Você tem aqui, qualquer polígono você vai fazer o teste, você vai traçar um segmento de reta que pegue um dos lados dele. Então, por exemplo, vou pegar aqui o BD. Então, traço o segmento de reta aqui, ó. Se o resto da figura ficar totalmente de um lado da reta, esse polígono é convexo. Se você traçou o segmento em um dos lados e uma parte da figura está de um lado da reta e a outra parte está na outra, pronto, aí ele é côncavo, então não é convexo. Então, para ser convexo, traçou em qualquer dos lados que você traçar a reta, a figura tem que estar de um lado só. Então, por exemplo, traça aqui no CD. Então, ó, todo o resto da figura está acima de CD, não tem nada para baixo. Então, ele é polígono convexo. Fácil? Já tem uma diferença do convexo para regular. Quando eu falo regular, automaticamente ele já é convexo, tem que ser convexo. Para receber o nome de regular, ele tem a relação dos lados. Os lados são todos congruentes. Então, para um triângulo ser regular, ele vai ter que ser equilátero. Todos os lados são de mesma medida. No caso, para um quadrilátero ser regular, ele deve se tornar um quadrado. Todos os lados congruentes. Também, né, tem a relação tanto dos lados como também dos ângulos. Então, professor, no caso do losango, se o losango tiver lados iguais, mas tiver ângulos diferentes, então não é um losango, não será regular. Somente o quadrado que é regular. Aí o hexágono, para ser regular, todos os lados, os 6 lados devem ser iguais e, consequentemente, todos os ângulos internos também devem ter a mesma medida, tá bom? Então, 6 lados iguais, 6 ângulos iguais. O equilátero, o triângulo equilátero, se vocês relembrarem aí bem, toda vez que eu afirmar que o triângulo é equilátero, automaticamente já sei os ângulos dele. Se a soma dos ângulos internos tem que dar 180, e cada pedacinho desse ângulo tem que ser igual ao outro, 180 dividido por 3 é equivalente a 60. Então, você já consegue demarcar o valor em graus de um ângulo de um triângulo equilátero. No caso do quadrado, né? O quadrado tem 4 ângulos retos. Então, 4 vezes 90, 360. A soma. Então, você já consegue fazer essa determinação, certo? Mas, tem polígonos maiores que esses aqui é o mais básico, né? O quadrado e o triângulo, que você já dá para lembrar que a soma é 180 para o triângulo, 360 para o quadrilátero, mas se for um pentágono e assim por diante, aí fica complicado, né? Por isso que tem essas 3 fórmulas aqui para facilitar a vida de vocês, ok? Ó, essa primeira aqui é justamente para determinar o número de diagonais. Professor, peraí, professor. O senhor fez aqui sem fórmula. Sim, aqui é um exemplo básico, né? Uma figura de 5 lados. Mas se eu pedir uma figura de 20 lados, de 30 lados numa questão, aí você vai desenhar e vai traçar todas as diagonais. Não, pelo amor de Cristo. Ele vai pedir, o que importa para você, que na questão, é o número de diagonais. Então você usa essa primeira. Professor, ela determina a quantidade de diagonais de qualquer polígono, tá bom? Não necessariamente regular. Então, esse n que aparece aqui é n vezes, viu? n menos 3 dividido por 2. Esse n é o número de lados do polígono. Por exemplo, naquele caso do pentágono ali, eu tenho que o n será 5, são 5 lados, 5 menos 3 dividido por 2. Então, vou resolver o parênteses, 5 vezes 5 menos 3, 2, dividido por 2. Vai dar igual a 5. Então, o pentágono, provando ali, como eu já fiz no desenho, tem 5 diagonais. Fácil? Nessa daqui é o SI. O que significa esse SI? É a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Interno, viu? Então, como eu fiz aqui. Quanto é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Então, eu posso substituir. Eu tenho o n é o número de lados. Então, vai ficar 3 menos 2 vezes 180. 3 menos 2, 1. 1 vezes 180 é igual a 180 graus. Provado que no triângulo
qualquer triângulo, não necessariamente só equilátero, né? A soma dos ângulos internos é equivalente a 180 graus. Posso usar para qualquer polígono, então para o quadrado, substitui por 4, 4 menos 2, 2, 2 vezes 180, 360. Está provado que os 4 ângulos aqui dá equivalente a 360. Então, professor, eu posso fazer com a fórmula e sem a fórmula? Pode, dependendo da questão, né? Se for quadrado ou triângulo, nem vai precisar da fórmula, você consegue já memorizar isso aí. Mas a partir de um pentágono em diante, você não vai ficar decorando todas as somas assim, né? Então você substitui e encontra um valor final, que às vezes o mais fácil você já tem aqui em mente, né? Esse último é a soma dos ângulos externos. Espera aí, professor, você não falou que é ângulo externo, volta aqui, ó. No polígono eu falei do ângulo da diagonal, falei dos ângulos internos, e aí tem o ângulo externo. O ângulo externo é esse pedaço aqui, ó. Você prolonga o lado, tem o ângulo interno aqui dentro, ó, o ângulo interno, mais o ângulo externo. Pronto, sempre o ângulo interno mais o ângulo externo é equivalente a 180. Isso aqui é um ângulo de meia volta, então eles são ângulos suplementares, quando a soma dos dois é equivalente a 180. Então, todo o ângulo interno mais o externo é sempre suplementar. E a soma de todos esses ângulos externos é equivalente a 360, em qualquer polígono. Falou em polígono, a soma é sempre 360 graus. Confere? Por exemplo, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui no quadrado. No quadrado eu tenho esse ângulo, 90, mais esse outro externo, 90, mais esse outro, 90, mais esse outro, 90. Então, 4 vezes 90 dá 360. Se você fizer aqui no triângulo também, ó, tenho esse ângulo externo, se aqui é 60, aí você vai fazer o quê? São ângulos suplementares, não é isso? Quanto falta para 180? Então, falta aqui 120. Então, 120 aqui, mais 120 aqui, mais 120 aqui. Também vale 360. Então, qualquer polígono, a soma do externo é equivalente a 360. Bom, todo polígono tem um quantitativo de lados. E tem alguns nomes conhecidos relacionados à quantidade de lados. Então, eu vou só citar alguns aqui para relembrar. Se o triângulo tiver 3 lados, ele é um triângulo. Se o polígono tiver 4 lados, ele é um quadrilátero. Cuidado não dizer que é só quadrado, porque não é só quadrado que vive um polígono. Lembra que eu mostrei no início da aula da característica dos quadriláteros? Temos o trapézio, losango, paralelogramo. Então, tem 4 lados, quadrilátero, tá bom? O quadrado é um tipo de quadrilátero. Bom, se eu falar de um polígono de 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. Se eu falar o de 9, eneágono. 10, decágono. 11, undecágono. 12, dodecágono. 13, 15, pentadecágono. E se eu falar do de 20, eu tenho o icoságono. Então são esses os principais, certo? Os outros polígono de 13 lados, polígono de 14 lados, polígono de 19 lados. Fora esses, os que eu citei aqui são chamados de notáveis. São aqueles que têm um nomezinho especial que você aprende. E tem questão que vai falar esse nome. Você tem que associar o quantitativo de lados. Bom, para dar continuidade agora à nossa aula, vamos falar um pouquinho de circunferências circunscritas e inscritas e algumas formas de ângulos. Tudo isso depois dos defeitos especiais. Roda aí. Bom, vamos ver agora o estudo da circunferência circunscrita, inscrita em um polígono regular. Primeiro vamos entender a ideia de circunscrito e inscrito. Quando eu falo que um polígono, uma circunferência circunscrita a um polígono, circunscrita quer dizer que ela está fora desse polígono. Aqui na imagem eu tenho um quadrilátero, no caso relacionado ao quadrado, e essa circunferência é circunscrita ao quadrado, ou seja, ela está na parte de fora. Já na segunda imagem, eu tenho uma circunferência inscrita, ou seja, ela está dentro da figura.
E aí, nesses dois casos aqui, todas essas três demonstrações que eu vou falar são relacionadas a polígonos regulares. Então, temos três casos. Temos o quadrado, temos um triângulo, que para ser regular tem que ser equilátero, e temos um hexágono regular, ou seja, todos os lados têm de mesma medida. No primeiro caso, ou seja, em cada caso que eu vou falar aqui, são duas fórmulas relacionadas aos raios. Eu tenho um raio da circunferência circunscrita e tenho a fórmula do raio da circunferência inscrita. Isso em pares para cada situação a seguir. Então, a primeira relação que eu tenho aqui vale por Pitágoras. Se você aplicar a Pitágoras, eu tenho esse raio, que é do centro até o vértice, ou seja, até a circunferência, e tenho o outro raio na parte da cá. Então, os dois juntos formam um diâmetro, o diâmetro da circunferência, que consequentemente é a diagonal do quadrado. Como o quadrado tem lados iguais, então é a mesma medida L para ambas as partes. Aplicando a relação pitagórica aqui, isolando a medida do raio, você vai encontrar essa relação aqui, L raios de 2 sobre 2. Eu estou diferenciando os raios, viu? Eu tenho esse R maiúsculo, no caso da circunscrita, e esse R minúsculo para o caso da inscrita. Tudo são fórmulas de raios, só que em situações diferentes. Na segunda imagem, que é uma circunferência inscrita ao quadrado, eu tenho aqui o centro, eu tenho o Rzinho, que é o raio dessa circunferência, e o outro Rzinho abaixo. Juntos eles formam o diâmetro da circunferência. E como ele está inscrito, ele também tem a mesma medida do lado do quadrado. Ou seja, esse Rzinho é o lado do quadrado, só que dividido em quantas partes? Duas. Então, por isso que fica L sobre 2. Então, essas são as duas fórmulas para o quadrado. Já no caso do triângulo equilátero, eu tenho novamente a circunferência circunscrita, o triângulo está dentro, ele toca, os vértices do triângulo tocam na circunferência, tem o lado do triângulo, como ele é equilátero, do DL, e tem aqui o raio dessa circunferência. Então, para achar a medida do raio, você vai pegar a medida do lado, multiplicar por raiz de 3 e dividir por 3. Todos valem por relação pitagórica. Nesse caso aqui, nessa outra imagem, eu tenho uma circunferência inscrita, ou seja, está dentro do triângulo. Tenho também o lado, que vai ser L nas três partes. Rzinho para diferenciar aqui, né? Então, Rzinho é o raio aqui dessa circunferência, que vai do centro até o ponto do lado aqui. Para achar esse raio, vai ser a mesma estrutura da fórmula, só que agora é dividido em 6. Então, aqui divide por 3 e aqui divide por 6. E no hexágono tem uma característica muito importante. Toda vez que falar de hexágono regular, você consegue formar triângulos, traçar triângulos ligando do centro a todos os vértices. Como o hexágono é regular, obedece, viu? Vai formar triângulos equiláteros. Ou seja, todo triângulo que eu traçar aqui dentro vai ser equilátero. Como eu já sei que a gente já viu na aula, que o triângulo equilátero, todos os ângulos são iguais e os lados também. Então, 180 dividido por 3 corresponde a 60. Então, cada ângulo internozinho dele aqui, vai ser de 60 graus. Então, eu tenho do centro até a circunferência a medida do raio. Como esse raio aqui é o lado do triângulo equilátero, então ele vai ser L, L, L em todas as três partes. Ou seja, para achar o Rzão, no caso do hexágono inscrito, o lado vai ser correspondente ao raio, porque é um triângulo equilátero. Então é bem fácil. Ele deu o raio, acha o lado. Ele deu o lado, acha o raio. Na segunda imagem, é o contrário. O hexágono agora está circunscrito, ele está fora da circunferência. Então você tem aqui, novamente a ideia do triângulo equilátero. Eu tenho o lado do hexágono, então aqui também vai ser L. E por relação do centro até a circunferência, eu tenho um Rzinho. Por relação pitagórica aqui, você aplicando Pitágoras, você vai achar que esse Rzinho vai ser L raiz de 3 sobre 2. Então está aqui as 6 fórmulas relacionadas a circunferências inscritas e circunferências circunscritas. Para finalizar a parte de conteúdo dessa aula, a gente vai abordar duas fórmulas aqui. Uma é relacionada ao ângulo interno e a outra é relacionada ao ângulo externo.
Para você determinar o ângulo interno de qualquer polígono, você vai basear por isso. O ângulo interno vai ser a soma dos ângulos internos dividido por n. Professor, mas o senhor já falou quem é SI? Quem é SI? Essa soma dos ângulos internos? Já. O SI é dado por n menos 2 vezes 180. Como essa forma de cima é para achar a soma dos ângulos internos. Mas eu quero saber quanto mede um ângulo interno. Então, basta pegar a soma e dividir pela quantidade de lados desse polígono, que aí vai dar justamente quanto é um ângulo internozinho de qualquer polígono, dado nas questões de triângulos, quadrados, quadriláteros, né? Pentágonos, hexágonos, octógonos e assim vai. Professor, o senhor também mostrou que o ângulo, a soma dos ângulos externos, no caso, é igual a 360 graus. Então, a soma de qualquer ângulo externo é equivalente a 360 graus. Professor, e se eu quiser saber quanto mede apenas um só, um ângulo externo, como é que eu faço? Então, você vai pegar a formulazinha, o AE, que é o ângulo externo, vai pegar a fórmula da soma dos ângulos externos e dividir por N. Por que N? Porque é o número de lados que a gente fez aqui em cima. Então, como a soma dos ângulos externos é 360, 360 dividido por N vai dar correspondente a um ângulo externo. Então, a soma dos ângulos internos dividido por N vai dar um ângulo interno e a soma dos ângulos externos dividido por N vai dar o ângulo externo. Então, fechamos essa parte da aula, né, de assuntos. Falamos dos tipos de quadriláteros, falamos também da ideia geral de polígonos, diagonais, ângulos externos, ângulos internos, circunferências escritas e circunscritas, né? E agora vamos ver um pouquinho de aplicação desse conteúdo em exemplos, certo? Defeitos especiais. Roda aí. Voltando do defeitos especiais, estamos aqui agora com as questões. 2 exemplos de aplicação relacionados a tudo que a gente viu na aula de hoje. Então, temos aqui no primeiro caso o seguinte: determine o valor de x dessa figura aqui geométrica, ou seja, desse polígono. Primeira coisa, ele está relacionando x a ângulo, então eu tenho que saber quanto mede esse ângulo interno aí. Tem 2 valores diferentes, né? Tem essa medida 2x e tem essa medida x. Ele só quer que você descubra o valor de x. Observação, você tem que ficar atento ao enunciado, que tem pegadinhas aí em questões vestibulares que eles cobram o 2x ou só o x, então às vezes descobrem o valor, mas não necessariamente ainda é a resposta, então tem que ficar atento. Então, pelo cálculo inicial, já sabe que a figura se trata de um hexágono. Aí a primeira coisa que você vai ter que ter em mente aí, qual é a soma dos ângulos internos de um hexágono? Para você descobrir, depois que você calcular, no caso, a soma dos ângulos internos, aí você poder calcular o somatório disso aqui e igualar ao valor que você encontrou. A forma da soma dos ângulos internos é o SI. Então vai ficar SI é igual a N, vai ficar N menos 2, vezes 180. Pronto. Como o SI, nesse caso aqui, eu não sei ainda quanto é a soma, então ele é incógnita. Então SI é igual. O N, eu já sei porque se trata de um hexágono. Então vai ficar 6 menos 2 vezes 180. SI é igual. 6 menos 2, 4. 4 vezes 180 vai dar 720 graus. Pronto, então já sei que a soma dos ângulos internos de qualquer hexágono, não necessariamente só esse da figura, qualquer hexágono, né, que seja, vai ter esse mesmo valor, 720 graus. Assim como um triângulo qualquer é 180, qualquer quadrilátero é 360, então qualquer hexágono é 720. Mas não é isso o objetivo, né? O objetivo é descobrir quanto mede o x. Então eu vou fazer o somatório desses ângulos e igualar a 720. Então vai ficar 2x mais 2x mais x mais 2x de baixo mais esse outro mais x igual a 720 graus. 2x mais 2x, 4x, mais x, 5x, 7, 9, 10. Então vai dar 10x. É igual a 720 graus.
x é igual a 720 dividido por 10. X é igual a 72 graus. Pronto, então tá aí o valor do ângulo x. Se na questão ele pedisse determine o valor de 2x, aí seria o dobro de 72. Então seria no caso 144, certo? Então tem que ficar atento ao enunciado. Como ele só está pedindo aqui, ó, x, então a resposta final é o 72. Tranquilo? Vamos ver um outro caso que mescla duas fórmulas diferentes aí numa mesma questão. A questão fala assim: determina a medida em graus, atenção, em graus, de um dos ângulos internos de um polígono regular convexo, cujo número de diagonais é igual a 189. Primeira coisa, ele não disse quantos lados tem esse polígono. Ele falou que o número de diagonais é 189. Ele falou também que ele quer o ângulo interno. Pronto. Só isso que ele fala, né? Então a primeira coisa que você vai ter que fazer aí é partir da ideia do número de diagonais. O número de diagonais é dado por n menos 3 sobre 2. Pronto. Então, primeiro eu começo por essa fórmula aqui, para você descobrir justamente que polígono é esse. Ou seja, quantos lados tem esse polígono. Parte dessa fórmula. Depois que você descobrir o n, aí a gente vai para a fórmula do ângulo interno. Então, começando. O D aqui é 189. 189 é igual. Aqui em cima eu já faço o distributivo. Então, n vezes n ao quadrado, menos 3 vezes n, menos 3n, sobre 2. Meio pelos extremos, então esse termo vai multiplicar o denominador, que é 1. Então vai ficar n ao quadrado, menos 3n, igual a 2 vezes 189. Então, 2 vezes 189 corresponde a 378. 378. Passa esse termo para o primeiro membro, então vai ficar n ao quadrado, menos 3n, menos 378, igual a 0. Agora aqui eu tenho uma equação do segundo grau, então aplica delta e Bhaskara. Lá no Bhaskara você vai achar o valor de n. Então vai ficar delta, no caso menos 3 ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes menos 378. Vai ficar delta é igual a menos 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, menos por menos mais, e aí 4 vezes 378 vai dar 1512. 1512. Então, delta é igual, aí você vai somar 1512 mais 9, vai dar 1521. Então, 1521. Pronto. Achei o delta, agora você vai para a parte de Bhaskara. Bhaskara eu tenho n. Então, n é igual a... Aí a formulazinha. Você vai colocar aqui. Menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, tenho n é igual. Aí o menos b. Nesse caso aqui, o menos vai ser menos 3. Então, menos por menos, mais. Mais ou menos a raiz quadrada de 1521. Então, eu tenho sobre 2 vezes o A, que nesse caso vai ser 1. 2 vezes 1. N', então vai ficar N' é igual. Eu tenho aqui, ó, o 3, mais a raiz quadrada de 1521 é equivalente a 39. Então, 39. E 2 vezes 1, 2. Então, vai ficar aqui, ó, 39 mais 3, 42. 42 dividido por 2, que vai ser equivalente a 21. O n duas linhas, então vai ser 3 menos 39 sobre 2. Fazendo 39 menos 3, então vai dar menos 36 dividido por 2, que vai dar menos 18. Como o n representa o número de lados de um polígono, esse número de lados não pode ser negativo.
ou seja, não pode ser menos 18. Então a resposta é a positiva. Então o n é igual a 21. N igual a 21. É um polígono de 21 lados. Só que ele está querendo na questão é justamente saber qual é o ângulo interno. E eu mostrei para vocês na tela de hoje que o ângulo interno, olha só, o ângulo interno é dado pela fórmula da soma dos ângulos internos, ou seja, vai ficar n menos 2 vezes 180 dividido pelo número de lados que tem esse polígono, ou seja, n. Essa é a fórmula do ângulo interno. Como eu já sei quantos lados tem um polígono, eu vou substituir. Então, ângulo interno é equivalente a 21 menos 2 vezes 180, dividido por n, que é o próprio 21. Então, ângulo interno vai ser igual a 21, nesse caso, 21 menos 2 vai ser 19. 19 vezes 180, dividido por 21. Fazendo a divisão, vai dar aproximadamente 163 graus, ok? Aproximado, vai dar um número decimal, fiz uma aproximação apenas. Pronto, gente, então tá aqui, ó. Na primeira questão, você precisou da fórmula da soma dos ângulos internos para saber logo quanto era o total, porque não era o objetivo saber o total, ele queria saber um pedacinho. Quando você aplica a soma dos ângulos internos, você descobre o total em ângulo, que é isso aqui, para depois aplicar o somatório e descobrir a parte, ok? Na segunda questão, já envolve duas fórmulas, né? Na primeira, ele dá como dado a diagonal, e através da fórmula da diagonal, você descobre quantos lados tem um polígono, e depois, pela fórmula do ângulo interno, que você usa esse dado anterior, aí sim você consegue calcular quanto é o ângulo interno desse polígono, no caso, né, que tem 21 lados. Então, esse foi o nosso assunto de hoje, nossa teleaula. Falamos muito, né, de quadriláteros, a questão de ideias básicas de polígono, muita formulazinha. É só estudar bastante e resolver questões, tá bom? Um abraço e até a próxima aula. Valeu. It's frozen but it's alright. I have you by my side. I'm leaving for the Shala. It's surreal and it's my